Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não nos conhece, eu sou a Pri e ele é o Júlio. Dá um oi, Júlio. Oi! Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo para vocês. Gente, quanto tem sido bênção estar aqui no YouTube, né? Tem sido maravilhoso estar aqui com vocês também, podendo compartilhar um pouco da nossa história aqui no YouTube. Nós já estamos lá no TikTok, nós já estamos no Instagram, mas estar aqui no YouTube olha, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma grande bênção, porque nós estamos tendo muitos testemunhos e ficamos muito, muito, muito felizes com tudo isso. E hoje nós viemos aqui para falar de uma coisa que todo mundo tem. Você sabe o que é? Todo mundo tem sonhos. E essa semana Deus tem colocado muito em nosso coração. Gente, como que grava? Não é o primeiro vídeo que eu falo isso. Como que grava com o Júlio? Desafio diário. Enfim, todos nós temos sonhos. Sonhos distantes. Amor, deixa eu falar. Três dias depois. Pronto? Posso falar? Todos nós temos sonhos. Sonhos grandes. Eu não digo sonho pequeno, porque eu acho que não tem sonho pequeno, né? Não tem sonho pequeno. Eu digo que todos nós temos sonhos grandes. Muitas das vezes, aos nossos olhos, impossíveis. Impossíveis mesmo. Eu já tive sonhos que eu falei, não. É apenas um sonho e vai ficar no sonho porque não dá, né? E o Júlio, ele é meu maior exemplo. Porque ele sempre foi um sonhador. Desde sempre. Desde que a gente casou, ele já sonhava. Ele sonhava grande. O Júlio, ele sempre gostou de fazer metas. E eu lembro que antes dele ter o AVC, bem antes, a gente traçava metas, né? Pra 1 ano, 6 meses, 5 anos, 10 anos. Eu falava, você é louco, cara. Você é louco? Da onde? Sonhar com isso? Não, isso tá fora da nossa realidade. E até depois do AVC, uma vez eu falei, né? Quando ele falou, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falei, não, você é louco. E aí eu parei pra pensar na história de José. Porque é a história que mais toca a gente em relação a sonhos. José, quando jovem, para quem não sabe, é a história da Bíblia, José do Egito. E José, quando jovem, ele teve um sonho onde os feixes de trigo se curvavam diante dele. E esses feixes de trigos eram a quantidade de irmãos que ele tinha, inclusive com o pai. E eles se curvavam diante dele. E quando ele contou pros irmãos dele e pro pai também dele, eles falaram, você é louco, eu jamais vou me curvar diante de você. Você é um enxerido, você é um metido, eu jamais vou me... Você é louco sonhar essas coisas e ainda vir contar todo exibido. Porque José, pra quem não sabe, era o preferido de Jacó, né? E assim foi. E aí começou as lutas de José, onde José foi jogado num poço, depois ele foi vendido por seus irmãos. Só que tinha um porém, aonde José tocava, ele prosperava, né? E então o Potifar, ele comprou José para trabalhar na sua casa.
E a partir do momento, como escravo, e a partir do momento que ele viu que tudo que José tocava prosperava, ele colocou José ali, ele deu liberdade para tudo, menos para tocar na mulher de José, de Potifar. Opa! De Potifar. Só que o inimigo, ele trama o tempo todo, né? Ele quer te derrubar o tempo todo. E com a permissão de Deus, ele conseguiu derrubar José lá para a cadeia, pois a esposa de Potifar, ela fez uma novela, eu digo que é uma novela, né? E acusou José de assediá-la, enfim. E aí ele foi parar na prisão. Porém, lá na prisão, ele também prosperou e se tornou chefe da prisão. E para ele sair dessa prisão, ele precisou de duas pessoas. Ou melhor, para ele concretizar o sonho real dele, que ele tinha sonhado há muito, muito tempo atrás, precisou de pessoas. Precisou os irmãos dele jogar ele no poço. Precisou ele ser vendido como escravo. Precisou a esposa de Potifar assediá-lo, ele dizer que ele assediou ela. Precisou, como que eu posso dizer? Ele ir para a prisão e precisou de dois prisioneiros, o copeiro e eu não lembro, padeiro. O copeiro e o padeiro, para tirar ele da prisão, para chegar onde ele chegou. E quando ele desvendou o sonho do faraó, ele se tornou governador do Egito. Só que antes de tudo ele teve que passar por um processo. E esse processo muitas das vezes ele é dolorido. Ele demora anos. Ele não é um processo rápido. Hoje eu sofri e amanhã eu estarei lá. Não, é um processo doloroso. E ele desvendou o sonho do faraó e ele ficou abaixo do faraó. Todo o Egito obedecia a José. Até que um dia, Canaã estava passando fome e Jacó falou, vão até o Egito comprar comida, trocar, enfim. E quando eles chegam lá, eles se curvam diante de José. Ou melhor, o sonho dele se cumpriu. O sonho dele se concretizou depois de anos. O que muitos falaram, você é louco, eu nunca vou me curvar diante de você, estava acontecendo. E o que deixa assim mais em questão dos sonhos de José é que eles se concretizaram e José não perdeu a fé. Mesmo sendo jogado num poço, mesmo sendo vendido por seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, não foram por pessoas desconhecidas, foram os seus irmãos. Depois de ser jogado numa prisão injustamente, ele não perdeu a fé, ele não deixou de sonhar. Ele não deixou de sonhar. E incrivelmente, quando ele contou para os seus irmãos, né, tudo aconteceu. Mas Priscila, onde você quer chegar? Na verdade, a história de José em si, ela já ensina uma lição enorme para nós. Mas o que nós passamos hoje é um processo. E muitas das vezes é permissão de Deus para que Ele trabalhe em nosso coração. Ah, mas, poxa, precisa demorar. Não sei. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Então, se muitas das coisas, olhando para trás, acontecessem no nosso tempo, hoje muitas coisas não aconteceriam. Desde pequena, o Júlio perdeu o pai com novinho, 2 aninhos de idade. Eu perdi minha mãe com 8. E foi na perca do pai dele e na perca da minha mãe que nós fomos para Curitiba. A mãe dele foi para Curitiba, para o Paraná, não Curitiba em si, e o meu pai foi para o Paraná. E depois de 14 anos, eu e o Júlio nos encontramos. E tudo diante do propósito de Deus.
Tudo é um propósito. Alguns anos depois, o Júlio veio ter o AVC. E aí os sonhos, eles pausaram. Porque até então, a gente não sabia mais como ia ser a nossa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Alguma coisa paralisou seus sonhos? Algum problema financeiro, familiar, conjugal? Ele paralisou os seus sonhos? Foi o que aconteceu. Quando o Júlio ele teve AVC, a partir daquele momento, tudo me paralisou. Não sei o Júlio, mas simplesmente quando o Júlio chegou em casa, me paralisou. Eu parei de sonhar em ter uma faculdade, eu parei de sonhar em ter a minha casa própria, porque infelizmente o Júlio estava incapacitado. Então, pra gente ter uma casa própria, precisa os dois estar trabalhando, os dois. Claro que não é impossível e eu já vou falar o porquê. Mas na minha cabeça isso era impossível. Sonhar de novo em ter o meu carro, em ter minha casa própria, em ter a minha vida normal, sem depender de pessoas. E isso pra mim era impossível e eu parei de sonhar. E aí, depois de 2 anos de muita luta, que o Júlio tava numa cama, a gente resolveu sonhar de novo. Foi aonde o Júlio começou a mexer no celular com a boca. Foi aonde o Júlio começou a ter mais... querer ser mais independente. A sair da cama hospitalar, ir para uma cama normal, ir para uma cadeira de rodas e sair. Gente, o Júlio não queria sair de casa, andar de ônibus. E eu falava, Júlio, saia, vamos. Não vamos esperar ninguém, não. Vamos de ônibus mesmo. Vamos passear. Lembro do nosso primeiro book de família depois do AVC. Nós fomos no Jardim Botânico, gente. Lá em Curitiba. E pra mim, o Jardim Botânico era perfeito. Chegando lá, era cheio de subidas. E foi muito difícil empurrar o Júlio e tirar fotos naquele dia, mas foi gratificante porque nós conseguimos. E foi nosso primeiro passo para sair, sonhar de novo. E hoje, muitas coisas estão se concretizando em nossa vida por sonhos que a gente sonhou um tempo atrás. Era um sonho ter nossa casa própria. E hoje nós estamos na nossa casa própria, gravando dentro do nosso quarto, que não é de ninguém, é nosso. Nós estamos dentro do nosso lar, sem pagar aluguel. Aposentados, que também era um grande sonho e que parecia impossível, gente. Porque por mais que tudo é possível, ao que crer, a aposentadoria foi uma luta constante. E a partir do momento que a gente voltou a sonhar, a gente voltou a acreditar. E a partir do momento que a gente voltou a acreditar, a gente voltou a deixar nas mãos de Deus. Porque a gente entendeu que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. José, ele não sabia que seria daquela forma que os irmãos dele se curvariam diante dele. Ele não sabia que era como governador do Egito e que ele precisaria passar por tudo aquilo para estar. Aí as pessoas perguntam, Pri, por que vocês passam por isso? E hoje eu sei responder. Porque é permissão de Deus, é o propósito que Deus tem para nossa vida. E é necessário passar por tudo isso para chegar onde nós vamos chegar. Primeira, segunda, G, H, I, J, depois do J, primeira, segunda, terceira, M, N, O, depois do O, primeira, Jó. Exatamente, a permissão de Deus. Quando o diabo falou, deixa ele sofrer horrores, deixa ele perder tudo, que ele vai murmurar, que ele vai reclamar, que ele vai te abandonar. Deus falou, olha, eu dou a permissão para você tocar em tudo que é de Jó, mas não toque na vida dele. E ele tocou até na saúde. E
Jó não murmurou, Jó não reclamou, Jó continuou firme e ele foi restaurado 7 vezes mais. Diz a Bíblia que as filhas de Jó eram as mais belas do mundo inteiro. Então, assim, Deus, ele cuidou de cada detalhe da nossa vida. E sonhos hoje eu recebi um sonho de 6 anos atrás, que é mais sonho do Júlio do que meu. Mas me remete, né? Que é a minha carteira de motorista. Eu contei isso segunda-feira na live, e que foi onde tudo começou. E semana que vem eu vou dar entrada na minha carteira, na minha CNH. Olha que bênção! Eu digo que é sonho mais do Júlio do que meu, porque eu morro de medo de dirigir. E o Júlio sempre, desde que ele teve AVC, ele, amor, você tem que tirar a carteira, você tem que tirar a carteira. Priscila, vamos dar um jeito. E eu, não, a gente não tem dinheiro, a gente não tem condições, não vai dar certo, agora a gente tem. A gente ganhou a carteira, eu ganhei a carteira, agora eu tenho que fazer. Então bora, porque a coragem não é você criar coragem, a coragem é você ir com medo. É você querer realizar seus sonhos com medo. Mas é a coragem. E a partir do momento que você volta a sonhar, é incrível. Porque primeira A, B, C, D, E, F, depois do F, primeira A, B, C, D, E, depois do E, fé. Sim, tenha fé, mas a partir do momento que você volta a sonhar, você volta a acreditar, você volta a ter fé. E isso é muito importante. Porque muitas das vezes o que você está sonhando aí é impossível. É impossível. Essa casa aqui era o nosso impossível. E hoje nós estamos morando dentro dela. Eu ainda olho assim e falo, eu não acredito. Meu Deus. Por mais que ela não esteja do jeito que a gente sonha, mas a gente ainda sonha. A gente ainda sonha do jeitinho que a gente quer que ela seja. Ela ainda está em fase de reforma, mas eu ainda acredito que ela vai ficar do jeitinho que eu sonho. Então, não pare de sonhar. Não para de acreditar. Porque os sonhos de Deus, eles são muito maiores e melhores que os seus. Então, coloca nas mãos de Deus seus sonhos, apresenta a Ele, escreve num papel, nem que você guarde as 7 chaves e depois você coloca, Deus, aqui estão os meus sonhos. Concretiza conforme a sua vontade, mas esses são os meus sonhos. E Ele vai concretizar. E quando você olhar para trás, você vai falar bem assim, é possível. Aquilo que há 6 anos atrás eu achava que era impossível, hoje se tornou possível. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Confessar não, eu vou contar uma coisa que não é novidade. Mas eu vou contar o nosso maior sonho, que ainda não se concretizou. Mas se a gente continuar sonhando, vai ser magnífico. E é para mostrar para vocês que não é impossível. O nosso maior sonho hoje é ver o Júlio falando. É ver o Júlio gravando vídeo pro YouTube, ele falando. Não eu. Eu só vou estar aqui, verdade. Admirando a voz linda dele. Esse é o nosso maior sonho. E vocês serão prova de quando ele se concretizar. Porque vocês serão os primeiros a saber quando ele estiver falando completamente. Sabe, ele já fala um pouco, mas com a voz nítida. Esse é o nosso maior sonho. É ver ele brigando com o Vitor, mas também brigando, que eu digo educando, gente, assim, a educação, mas também brincando e fazendo o Vitor rir com as suas piadas bobinhas, porque não tem graça, as piadas dele. Bom, agora ele tá começando a ficar um bom piadista, bom, e conversando com o Vitor de pai para filho, que muitas das coisas o Vitor tá crescendo e eu falo muito para Deus, que se o Senhor realize esse sonho, porque eu sou mulher e eu não queria ter que conversar esse papo
que é de pai e filho. Ele tem o pai dele, então ele precisa da voz para conversar com o filho dele, de pai para filho. Então esse é o nosso maior sonho. E a gente tá aqui hoje para mostrar para vocês que é possível sonhar. Mesmo achando que não, que acabou, que não dá mais, é possível sonhar, independente de qual é o seu sonho. Se ele é impossível, se ele é possível, se vale a pena sonhar, não importa. Apenas sonhe, acredite, tenha fé que os planos de Deus, os sonhos de Deus, eles são muito maiores que os seus. E quando eu falo maiores, é porque você não pode nem imaginar. Nem imaginar. E então eu fico muito feliz de estar podendo abrir os meus sonhos aqui com vocês para incentivar vocês a sonhar. Sonhem, porque vale a pena. Vale muito a pena, né, Júlio? Vale muito a pena sonhar. Então é isso, pessoal. Foi muito bom poder dividir os nossos sonhos com vocês. Compartilhe esse vídeo se você acha que alguém deixou de sonhar. Compartilha com essa pessoa. Não esqueça de se inscrever aqui. Curta o nosso vídeo, comenta para nos ajudar. E chama mais pessoas para ajudar a se inscrever aqui. Queremos chegar a 5.000 inscritos. Nossa meta é 5.000 inscritos, então nos ajude a cumprir essa meta. É isso, já vamos ficando por aqui, né? Você quer falar alguma coisa? Não quer falar nada? Ou quer? Não? Você vai falar alguma coisa com não ou não quer falar? Não quer falar? Já falamos tudo? Então tá bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo e tchau!